Haroldo ainda está com o microfone fechado, pode abrir para. Abriu. Alô? Para quem eu não falei boa noite ainda, boa noite. Posso começar, Wesley? Sim? Posso? Ok. Para quem eu não cumprimentei ainda, boa noite. Muito bom estar com vocês, aqui diretamente do interior do estado de São Paulo. E o Josiel já me convidou algumas vezes para falar, mas infelizmente todas as vezes que ele me convidou, eu estava com um problema ou com outro. E hoje deu certo, graças a Deus. Aliás, no dia que foi falado a respeito do Azor, era meu dia, mas eu entendi que seria melhor que outra pessoa falasse, tal, né? Porque seria um momento voltado aí para a questão de a gente falar a respeito do nosso amado irmão Azor. Eu quero ler com vocês, para meditação, daquilo que eu quero falar nesta noite, 2 Timóteo, capítulo 3, vou ler o 16º e o 17º versículo. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Paulo diz a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu quero orar. Pai querido, a tua palavra que foi lida. Eu quero te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, a nossa mente, nosso coração, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Falar com vocês é desafiador, já que é como estar, alguém parece que falou isso aí, né? É como a gente está no Areópago aí, né? Cheio de grandes mentes, grandes pregadores, e eu aqui, um humilde servo do Senhor, aqui do meio do mato, é complicado. Mas vamos lá, aceitamos o desafio, temos que falar, né? O livro de Judas nos deixa claro que nem sempre a gente deve falar aquilo que quer, mas aquilo que é necessário. E eu tenho pensado a respeito disso, e nesses últimos dias eu tenho estado com o saco cheio de ouvir tanta gente falar de Covid, falar de doença, falar de tanta coisa, mas, infelizmente, é necessário que a gente fale sobre essas coisas. É um momento novo em que nós precisamos estar pensando e colocando esses fatos diante de Deus. O livro de Timóteo, no seu capítulo 3, 16, 17, fala a respeito das Escrituras. E as instruções dadas por Paulo a Timóteo com relação à utilidade das Escrituras está num contexto de preparação do jovem Timóteo, onde ele estava sendo preparado para o ministério, e para a sua qualificação, no verso 3, de um comportamento para os últimos dias. Dias esses que seriam muito difíceis, né? E o Paulo diz que esses dias seriam dias marcados por uma série de problemas, que a gente conhece bem. Egoísmo, avareza, disputas, arrogância, blasfêmias, desvalorização dos pais, ingratidão, irreverência, falta de afeição, calúnias, valorização dos prazeres em detrimento da vontade de Deus, falta de domínio próprio, pessoas tendo a forma de piedade, entretanto, negando o poder de Deus, né? E uma liderança falsa que induziria ao erro. Pessoas resistentes à verdade, pessoas que aprenderiam, mas jamais chegariam ao pleno conhecimento da verdade. E Paulo diz que esses últimos dias teriam essas características.
No capítulo 2 ainda, Paulo convoca Timóteo a que se inspire nele, apesar dos sofrimentos e das perseguições que ele sofria, mas ele convoca Timóteo a segui-lo, a se apresentar aprovado como alguém que não tivesse do que se envergonhar. E mais, que como um soldado, que ele não se envolvesse com os negócios dessa vida. Se bem que eu acho que o soldado de hoje em dia é diferente do soldado de antigamente, né? E naquela época o soldado se dedicava exclusivamente. Hoje o soldado vive fazendo bico, se envolvendo com tanta coisa por aí afora, mas esse é um contexto daquela época, né? E Paulo diz ainda que Timóteo deveria manter viva a sua fé, aquela que ele recebeu na infância, que ele sabia de quem havia recebido, e que, como um atleta, que ele lutasse segundo as normas para que ele recebesse o prêmio. E, finalmente, o que me chamou a atenção, meus irmãos, é que nesse contexto todo de Paulo falando a respeito da preparação de Timóteo e falando a respeito dos problemas dos últimos dias, a última palavra que Paulo diz a Timóteo é que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Eu quero entender que quando Paulo cita essas coisas no final de várias recomendações, eu entendo que ele estava fechando tudo que ele estava dizendo com esta recomendação que, vamos dizer, seria uma das mais importantes. Não que as outras não tivessem importância, mas essa de muito valor. Eu quero, assim, voltar um pouco no tempo para a gente pensar a respeito daquilo que eu quero colocar para vocês nessa noite. A primeira notícia que eu recebi a respeito de fechamento de shopping foi o shopping de São José do Rio Preto. E logo que começou a pandemia e tal, e quando eu vi aquela notícia, eu não acreditei, simplesmente não acreditei. Eu falei, um shopping jamais vai ser fechado. O shopping é o templo do consumismo, é o templo do capitalismo e é o templo de adoração que nós temos com os nossos consumos e coisas desse tipo. Ou seja, um shopping jamais se fechará, eu pensei comigo. Isso é impossível, pensei dessa forma. E o que aconteceu? Que os shoppings fecharam. Essa semana eu ouvi uma entrevista na Band dessas pessoas que comandam tudo isso aí, da situação que estão os shopping centers. E eu parei para pensar a respeito daquilo que a gente até então, no começo da pandemia, a gente vinha vivendo, investindo e procurando. E eu fui ver algumas cifras que me chamaram muita atenção, né? A Bíblia diz, Jesus diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estaria o nosso coração. E aí algumas cifras do tipo assim, Neymar já tem 95 milhões de euros. A capital, aquilo que Neymar tem, 95 milhões de euros. Falei, meu Deus, né? Aí se você pegar os outros jogadores que estão próximos e que estão com essa fortuna toda, né? Aí aqui no Brasil, que o povo somos bem mais pobres, né? Nós temos, por exemplo, Faustão, que já está com a fortuna avaliada em 950 milhões. Ou seja, Faustão, no domingo à tarde, falando aquele monte de besteira, e o cara está ganhando uma fortuna doida, né? Nada contra o Faustão, não da pessoa dele, mas exatamente daquilo que ele representa. Inclusive, eu tenho um amigo que trabalha com o Faustão, trabalhou muitos anos e sempre falou muito bem do Faustão, gente muito boa. Entretanto, o que ele fala na televisão, a gente sabe que é só água, né? Só porcariada. A Anitta, gente, a Anitta tem 770 milhões já de fortuna. A Anitta, tá? A Xuxa, com esse negócio de mexer com baixinho, tem uma fortuna avaliada em 750 milhões. A Ivete Sangalo, com os axé dela lá e pulando para lá e pulando para cá, 350 milhões.
Eu fiquei pensando, meus irmãos, e quando eu vejo esses números todos, eu comecei a imaginar o quanto nós temos investido nessas coisas, ou o quanto nós vínhamos voltados para entretenimento, para festa, para diversão, para tudo isso mais. Porque essas pessoas, eles não apresentam nada que seja de um valor que não seja para o nosso entretenimento. E se eles têm esse dinheiro todo, é porque nós, ou seja, nós que vemos, que ouvimos, que consumimos, investimos todo esse dinheiro neles. E eu passei a perceber, então, né, aquilo que Paulo diz que a Timóteo, de que nos últimos dias a gente procuraria muito mais os nossos prazeres do que a vontade de Deus. E eu comecei a pensar o quanto nós estamos alienados e ir atrás de coisas fúteis que não têm valor algum e que nós temos investido tempo, dinheiro e nosso esforço nisso. Mas, enfim, a pandemia chegou, os shoppings fecharam, o pessoal parou com seus shows, parou com seus problemas, só o Belo, que foi fazer um show esse tempo no Rio de Janeiro, e se lascou, né? O Belo quase que foi preso, porque fez o show lá e a coisa ficou feia para o lado dele, né? Mas a pandemia chegou, isso já faz um ano e pouco, né? E os shoppings todos fechados, os nossos divertimentos fechados, nem para Itaparica a gente pode ir, né, Jaziel? E a situação ali para o passeio que você me convidou para ir, minha mulher não deixou eu ir, eu também não fui. Esses dias eu ia sair para buscar meu genro em Curitiba, falei, bom, ele não podia vir, falei, não, vamos buscar, legal. Aí, qual não foi a minha decepção? Que o meu genro, não, eu vou de avião, não precisa me buscar, não. E a gente está dentro de casa. Mas acontece, meus irmãos, que a pandemia chegou e um ano depois nós estamos com o nosso rosto coberto. E nós perdemos a nossa comunicação, perdemos a nossa expressão, o nosso rosto coberto, nós sequer podemos transmitir emoções, porque você olha para o rosto de alguém, às vezes você sequer conhece, porque tem as pessoas que colocam uma máscara tão grande, com óculos escuros, um boné na cabeça, é muito mais uma roupa de um assaltante do que de uma pessoa comum. E a gente está aí sem expressão, sem comunicação, as nossas mãos não tocam mais, né? Nós temos medo do contágio, nós temos medo de encostar nas pessoas, de chegar perto. A dúvida se alastrou por todos os lados, nós temos dúvida de tudo, nós temos medo de tudo, a gente não sabe mais o que é certo, o que é errado. Nós estamos num país onde as próprias leis tomaram novos rumos e a gente não duvida de mais nada, tudo pode acontecer, tudo pode vir a acontecer. E o isolamento passou a ser uma necessidade. As polarizações se instalaram, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Há polarizações por todo lado. Tudo é fake, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. A morte chegou entre nós. Nós vemos as pessoas morrendo, pessoas queridas, pessoas próximas da gente. E a morte não é fake, não, ela tem acontecido. E nós estamos à beira de um colapso social. Nesse contexto todo, a gente tem demonstrado, a humanidade, nós todos temos demonstrado tanto de coisa parecida com aquilo que Paulo escreveu a Timóteo sobre os últimos tempos, nós temos. Como que nós estamos, de certa forma, perdidos e sem orientação, sem direção, estamos totalmente abalados. Eu estava vendo até ontem, esse mês, parece que houve 7 atentados nos Estados Unidos, daquele em que a pessoa sai atirando, matando, não sabe por quê, nem quem, mata todo mundo, e 7 atentados nos Estados Unidos. Numa cidade próxima a nós aqui, que o Valtinho conhece bem, esses dias atrás, uma menina de 6 anos, ouçam bem, são 6 anos,
Ela tentou matar a irmã e depois tentou suicídio. Imagina a situação que nós estamos com uma criança de 6 anos, que devia estar brincando, se divertindo e com esse tipo de pensamento na cabeça. E quando eu vejo esse retrato todo, eu posso entender, nós podemos entender o que Paulo estava falando a Timóteo, né? E como Paulo finaliza a sua instrução dentro desse contexto todo. Digo finaliza porque, a partir do capítulo 4, ele começa a falar para Timóteo a respeito da necessidade da pregação. Então, ele finaliza de que forma? Dizendo, olha, Timóteo, você tem que se preparar. Timóteo, os dias são maus, as dificuldades virão, e nós estamos vendo elas aí, sempre existiram, mas agora de forma maior. E o que ele finaliza dizendo? Que toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, é útil para a correção e é útil para a instrução. Ou seja, meus irmãos, eu não tenho nenhuma palavra mágica para falar para vocês nessa noite. Apresentei um monte de problemas, um monte de dificuldades. E o que eu quero dizer para vocês nessa noite que nós precisamos entender é que necessitamos muito nesses dias das Escrituras Sagradas, daquilo que Deus tem a falar para nós. Porque nós precisamos aprender, nós precisamos de ensino. Nós precisamos aprender conceitos, nós precisamos aprender verdades, nós precisamos aprender doutrinas, princípios que nos façam superar esses dias. Eu estava ouvindo o programa do Weber Cocarelli essa semana, e ele estava entrevistando aquele pastor arqueólogo lá da Adventista do Sétimo Dia, acho que é Rodrigo Silva, se eu não me engano, e ele estava falando que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e que os descrentes conhecem muito mais a Bíblia do que os próprios crentes. O que dá para entender é que os crentes não conhecem nada da Bíblia. E onde é que esse povo está aprendendo? De onde está sendo ensinados os nossos jovens, nós mesmos, as nossas crianças? De onde vem o ensino? Nós precisamos da palavra para o ensino, para a gente aprender conceitos, verdades, doutrinas e princípios de vida. Nós precisamos de repreensão também. Estamos isolados, mas isso não quer dizer que não precisamos de alguém para prestar contas. A Bíblia sempre teve esse princípio de que você tem que prestar contas a alguém, seja lá quem você for, a autoridade que você exerça, mas você tem que ter alguém para prestar contas. E nós precisamos de alguém que nos exorte, se for necessário, que olhe em nossos olhos e diga a verdade, aquilo que é preciso ser dito. Nós vivemos num mundo onde as pessoas não querem ser confrontadas, onde o meu pensamento, a minha verdade, ela tem que ser absoluta. Mas a Bíblia não diz isso. Diz que também nós precisamos de repreensão. E nós precisamos muito de correção também, mesmo. Nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser repreendidos e nós precisamos ser corrigidos. Porque muitas vezes precisamos mudar o rumo. Nós precisamos arrancar o que nós plantamos, estabelecer novos apoios, mudar as cercas que nós construímos e libertarmos do nosso eu dominador. Isso só acontece através da correção de alguém, no caso a palavra, ou alguém que traga a palavra até nós e nos ensine, nos admoeste, nos corrige e que nos instrua também, né? Eu sei que todo brasileiro não gosta de manual. Eu tanto não gosto que eu não leio nenhum. Coisa mais difícil do mundo. E a minha esposa fica brava, né? Você leu o manual? Não li. Mas essa semana mesmo eu comprei uma bomba de lavar, aquela VAP,
E eu tive problema logo de cara. Aí a pessoa que estava me ajudando falou: você leu o manual? Eu falei: não, não li. Mas nós precisamos de instrução, meus irmãos. Nós precisamos do passo a passo, de entendermos, né? De como devemos agir, de como devemos fazer. E nós devemos juntar teoria e prática e fazer as coisas acontecer. Então, meus irmãos, eu penso que nesses últimos dias, nos momentos em que nós estamos vivendo, somente a palavra de Deus é que pode nos dar uma direção e uma firmeza para enfrentarmos tudo que estamos enfrentando por aí, né? Nós precisamos, como na Idade Média, no tempo das trevas, ressuscitar a palavra de Deus, como no tempo do povo de Israel, onde o próprio livro da lei foi perdido, onde nem se sabia onde estava a lei. Nós estamos mais ou menos assim. Nós deixamos totalmente a palavra de Deus para outra hora, para outra situação. Nós não queremos mais perder tempo. Nós vínhamos tão envolvidos com tantos entretenimentos, com tanta coisa, que nós estávamos esquecendo totalmente a palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo que nós precisamos da Escritura, e a Escritura tem esse poder de ensinar, de instruir, de corrigir, de admoestar, para que nós sejamos perfeitos, para que sejamos perfeitos e habilitados para toda boa obra. Nós estamos doentes e precisamos de cura. Eu li um ditado essa semana muito interessante, que diz que todo médico que se automedica está sendo atendido por um tolo. Ou seja, nós precisamos de orientação, nós precisamos de buscar aquilo que Deus tem para nós na sua palavra, através da palavra inspirada, para que possamos enfrentar esses dias. Dias difíceis, dias complicados, dias de tantas polarizações, tantas brigas, né? Eu fiquei essa semana pensando a respeito das brigas com relação a abre as igrejas, não abre as igrejas, e depois eu parei para pensar e pensei, meu Deus, eu penso que um juiz, um julgador, alguém que está decidindo sobre isso, de repente ele pensa, poxa, se eu fechar essas igrejas, eu vou estar ajudando as pessoas que são manipuladas por elas. As pessoas que vão para as igrejas para engordar o bolso desses pastores estelionatários, né? E, de repente, eles pensam isso. Tá, nós não somos assim, mas e aí? A gente entra no bolo. Então, são dias de muitos conflitos, muitas dificuldades. E nós precisamos da palavra de Deus para que nós possamos nos estabelecer, nos reinventarmos, mudarmos, termos um novo destino, termos uma nova visão, uma nova forma de encarar o momento que nós vivemos. Eu recebi essa semana uma instrução, na verdade, de um parente meu. Ele é auditor da Nestlé, ele viaja pelo mundo inteiro, conhece muito, tem muita informação, e ele passou para mim e falou, Haroldo, a partir de agora, tudo vai mudar. E ele trabalha na Nestlé, uma multinacional, e a própria Nestlé passou para ele esses conceitos que vão mudar, as formas de agir que vão mudar. E nós precisamos da palavra de Deus para nesses dias novos, nesses dias onde a festa acabou, onde o vinho acabou, onde a festa teve fim, né? Onde nós tivemos que entrar dentro de casa, parar, nos recolher. E nós precisamos agora, mais do que nunca, da palavra de Deus, que será útil, muito útil, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir e para nos repreender. Que a gente não perca em vista isso. E eu estava lendo hoje o livro de Timóteo, e essa meditação foi a minha meditação para amanhã também, da igreja, e eu fiquei pensando, né? Puxa,
Parece que foi ontem que a gente lia o livro de Timóteo, achando que assim, o livro de Timóteo é uma carta para os jovens, para a gente que é jovem. E agora estamos nós aqui, centenários, né? Eu não, né? O Jaziel já é centenário. Lendo o livro de Timóteo, vendo que é um livro que fala tudo para nós agora, na idade que nós estamos. Porque a palavra de Deus é rica e eficaz. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pelo presente da tua palavra, porque sabemos que todas as vezes que a tua palavra foi lida, todas as vezes que ela foi administrada, houve mudança, houve orientação, houve novo rumo e o povo não se perdeu. Te louvamos, ó Pai, porque hoje temos a tua palavra e queremos nela debruçar para enfrentarmos esses dias tão difíceis, tão complicados, tão novos para nós, com tanta coisa que a gente nunca tinha visto, coisa que a gente nunca tinha ouvido e nós estamos vendo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra não está presa. Obrigado porque, como disse o Mauro no começo da nossa conversa, nós temos a internet e nela nós podemos conversar, podemos dialogar e podemos passar instruções uns aos outros. Podemos passar instrução, podemos passar ânimo, podemos passar alegria, podemos nos comunicar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem estado conosco nesses dias tão difíceis. Oramos por todos do grupo, por todos aqueles que são do JV, aqueles que já foram, e aqueles que, especialmente os doentes, que estão carentes da tua atenção, ó Pai. E aqueles que perderam seus entes queridos, esteja consolando. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, obrigado, Haroldo. Muito bom. Gostei da sua comparação da atual situação com o vinho acabou. Eu tinha ouvido sobre que nós estamos nos 7 anos das vacas magras. Tinha ouvido sobre que nós estamos passando o tempo da tempestade, com Jesus no barco, e agora que o vinho acabou. Acabou a festa. Só resta aplicar essas 3. Eu não sei como você aplicaria essa questão do vinho acabou, a gente vai em busca do vinho e Jesus manda pôr água na nossa vida, nas nossas vasilhas. É verdade. Eu acho que o Maurão ele preparou uma música dentro desse contexto aí, não foi, Maurão? Eu tava tocando uma música aqui sobre ele estava falando da Covid, né? A gente vive dias tão difíceis. Cada dia que a gente liga o computador, sabe da morte de alguém e tudo. E se a gente não tiver apegado em Deus, a gente vai sofrer muito, mais do que o necessário. Então, nessas minhas elucubrações aqui, eu estava pensando numa música de vencedores, diz assim: minha paz vos dou, minha fé vos dou, a esperança vos dou, o amor vos dou. Se vocês quiserem, eu canto essa música no afã Por favor. de abençoar os nossos corações, tá? Por favor. Minha paz vos dou, minha paz vos dou. Não vou no mundo, eu vou lá dou.
Então,